João, capítulo de número 13, versículos de número 4 e 5. Diz assim: Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Palavra do Senhor Deus. A palavra do Senhor Deus descreve em João, capítulo de número 13, versículos 4 e 5, que Jesus, certa vez, lavou os pés dos seus discípulos. Esta passagem é uma passagem que nós vamos continuar lendo, e quando nós vemos o intuito de Jesus, não é para que nós venhamos a lavar os pés fisicamente de outras pessoas. O objetivo de Jesus nunca foi esse. Então você pergunta, mas por que então que ele lavou os pés fisicamente dos seus discípulos? Se o intuito não é para que nós venhamos a lavar os pés fisicamente de outras pessoas. Preste atenção. Jesus, o ministério dele era um ministério diferenciado dos demais líderes religiosos de sua época. Jesus sempre contava parábolas, ele sempre usava as figuras da sua época para que as pessoas viessem a compreender de uma forma melhor os seus ensinamentos. Ele sempre usava as figuras que ele tinha de sua época para que as pessoas pudessem compreender melhor os seus ensinamentos. Quando Jesus toma uma atitude dessa, ele sendo mestre, ele sendo líder, lavando os pés dos discípulos, ele, de uma certa forma, demonstra uma humildade diante dos discípulos. Ele se demonstrou sendo humilde. Em outras palavras, era para ser ao contrário. Se ele é Deus em forma de filho, ele poderia o quê? Sentar na cadeira e poderia dizer para os discípulos: olha, lave os meus pés. Seria algo aceitável, porque Jesus era santo e é santo até hoje. Mas ao invés dele fazer isso, ele mesmo lavou os pés dos seus discípulos. Por que que ele fez isso? Para servir de exemplo para os seus discípulos o seguinte: olha, vocês viram o que eu fiz? Em outras palavras, eu sendo mestre, eu sendo o Senhor, lavei os pés de vocês. Eu me humilhei diante de vocês, em outras palavras. Eu mostrei a humildade diante de vocês. Ele mostrou que os seus discípulos deveriam ser o quê? Humildes diante do mundo, diante da vida, diante das demais pessoas. Então, esta passagem demonstra isso. Não significa que nós temos que lavar os pés fisicamente de outras pessoas. Há até algumas pessoas que interpretam essa passagem no literal. Elas praticam a cerimônia dos lava-pés. É a fé delas. Nós não podemos criticar a fé das pessoas. Cada pessoa tem a sua fé. Se a pessoa quer praticar no literal e sair por aí uma lavando o pé da outra com bacias, enxugando com toalhas, é a fé de cada um. Mas nós aqui estamos expondo o texto bíblico de acordo com o verdadeiro sentido da palavra. Isso demonstra humildade. É uma questão de ser humilde. E você vai ver que Jesus contou outras parábolas onde ele levou as pessoas a terem esse mesmo entendimento, que ela deve ser humilde. Então Jesus sempre tentou passar isso. Olha, seja
humilde. Seja humilde, não se exalte. Não queira ser maior do que os outros. Certa vez, os discípulos, entre eles mesmos, começaram a discutir pelo caminho quem era o melhor, quem era o maior, quem era o mais importante entre eles. E Jesus, como sabia de tudo que eles conversavam, Jesus não estava presente fisicamente, mas Jesus sabia tudo e sabe tudo. Quando eles chegaram até Jesus, Jesus disse: o que vocês estão discutindo pelo caminho aí? O que vocês vinham debatendo aí? Porque Jesus sabia que entre eles havia uma discussão. Um dizia: não, eu sou o mais importante, porque afinal de contas eu sempre estou do lado dele. Outro dizia: não, eu sou o mais importante, porque afinal de contas ele confia em mim guardar o dinheiro das ofertas, dos dízimos que as pessoas dão. Outro dizia: não, eu sou o mais importante, porque olha, ele sempre... Enfim, havia uma discussão entre eles. Quem era o mais importante, quem era o que ele mais gostava, quem era o que tinha mais aliança com Deus. E Jesus repreendeu eles, diz: olha, não é esse o caminho, hein? Seja como uma criança, seja humilde. Não fique aí querendo ser maior do que ninguém, seja humilde. Jesus repreendeu eles. Então você vai ver que o ministério de Jesus era um ministério de poder. Poder, algo sobrenatural. E mesmo assim, o tempo todo ele se manteve humilde, colocando o Pai acima dele. Nós não vemos Jesus pisando nas pessoas, humilhando as pessoas. Nós não vemos. Nós vemos um Jesus santo, cheio de poder. E ao mesmo tempo humilde, quebrantado. E ensinando os seus discípulos a serem humildes. E quando os discípulos saíam fora e começavam a se exaltar, ele dizia: cuidado, não se exalte, seja humilde. João, capítulo de número 13, versículo 12 ao 17 diz: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então, quando se leva para o literal, a pessoa interpreta: olha, então eu vou ter que começar a lavar os pés dos meus irmãos que professam uma fé cristã. Porém, não é no literal, é no sentido figurado. Então, diz a palavra de Deus: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então, se a pessoa entender isso e praticar isso, repito, não é praticar a cerimônia dos lava-pés literal, mas ser humilde aqui nessa terra, diante das situações, diante de outras pessoas, não se exaltar, não achar que é melhor do que o próximo, melhor do que o outro. Porque por muitas das vezes, o cristão, o que professa uma fé cristã, ele fica se comparando com outras pessoas que professam uma fé cristã. Então, um exemplo. E Jesus também advertiu sobre isso, hein? E já nós vamos ver. Mas isso acontece no meio cristão. Exemplo. Uma pessoa, ela fica olhando para as falhas da outra pessoa que professa uma fé cristã. Exemplo. Ela olha para outra, nossa, aquela ainda não conseguiu abrir mão da bebida, ela ainda está se embriagando. E eu não estou me embriagando. A pessoa, só de falar isso, ou só de pensar nisso, ela se complicou de uma forma sobrenatural diante de Deus.
Aí você diz, mas como assim? Nós vamos te mostrar na palavra daqui a pouco. Então, o maior perigo que há no mundo cristão é esse. É a pessoa julgar o próximo. Então entenda, existe uma diferença gigantesca entre julgar o próximo ou desmascarar falsos profetas. Desmascarar falsos profetas, Jesus autoriza, o Deus Pai autoriza, o Deus Filho autoriza e o Espírito Santo autoriza. Isso é uma coisa. Agora, julgar os irmãos, julgar o mais fraco na fé, isso a palavra não aceita. O Pai não aceita, o Filho não aceita, o Espírito Santo não aceita. E nós vamos mostrar na palavra que Jesus não aceita isso. Então, por muitas das vezes, o que professa uma fé cristã, talvez até uma mulher que professa uma fé cristã, ela olha, nossa, olha aí a filha da vizinha, saindo com os namorados, olha a roupa que ela usa, olha isso, olha aquilo. A partir do momento que uma pessoa fala isso ou pensa isso, ela já se complicou. Ela já se complicou de uma forma sobrenatural. Porque nós não devemos, preste atenção, nos compararmos com pessoas aqui dessa terra para sabermos se estamos bem ou mal. Nós temos que nos comparar com Jesus Cristo. Será que nós estamos na altura de Jesus? No mesmo nível de santidade? No mesmo nível de conhecimento? No mesmo nível de intimidade com o Pai? Nós estamos no mesmo nível dele? Obviamente que não. Com certeza que não. Agora, ficar se comparando com o da esquerda, com o da direita para dizer que é melhor, isso é fácil. Agora, se for para se comparar mesmo, tem que se comparar com quem? Com Jesus. E nós devemos nos comparar com ele. Poxa, Jesus numa situação dessa, o que ele faria? Olha o que eu estou fazendo. Será que estamos no mesmo nível que ele? Porque o modelo é ele. O modelo não é o da esquerda ou da direita, o que está à frente ou atrás. Seres humanos não são modelo para ninguém. Nós não devemos nos espelhar e nem nos comparar com nenhum ser humano. O ser humano nunca foi modelo para ninguém. Nunca foi. Aí você diz, mas eu conheci um ser humano que o próprio Jesus disse que era o mais santo. De todos que já viveram nessa terra, seres humanos, Jesus viveu nessa terra, foi o mais santo. Depois de Jesus foi João Batista. E o próprio Jesus disse, de todos nascidos de mulher, João Batista é o mais santo. Aí você diz, então eu vou me comparar com João Batista. Mas Jesus disse que o menor no reino dos céus é maior que João Batista. Então nem João Batista é exemplo para nós. O exemplo é Cristo. Nós não devemos nos comparar com ninguém. Devemos nos comparar com o Mestre. Ele é o exemplo, ele é o modelo. Não é se comparar com o da esquerda, com o da direita e dizer que é melhor. Então, quando a pessoa ela começa a fazer comparações, olha, nossa, essa mulher aí, olha as roupas que ela usa, olha esse rapaz aí ainda está no vício, olha essa pessoa. Meu amigo, você pode ser um dizimista, um ofertante, você pode ler a palavra, você pode jejuar todos os dias, você pode orar, você pode fazer o que você quiser. Quando você tem uma atitude dessa, quando nós temos uma atitude dessa, nós nos tornamos pior do que qualquer pessoa. Não é preciso nem falar, só de ficar julgando no pensamento, nós nos tornamos pior do que qualquer ser humano. Então Jesus ensina isso. Quem não pode ajudar não atrapalha. Se você está vendo que a pessoa realmente está numa prática errada, não está tendo força para sair, você pode ajudar de que forma? Intercedendo em oração. Interceda em oração. Mas é muito mais fácil ficar se comparando e criticando do que interceder pela pessoa.
Se tiver intimidade para poder dar um conselho, dá um conselho. Oriente na palavra. Agora, ficar se comparando e desprezando, sinto muito em dizer, se nós formos por esse caminho, seremos os piores seres humanos da face do planeta Terra, mesmo sendo dizimista, ofertante, jejuando, lendo a palavra, estudando, pode fazer o que quiser, pode decorar a Bíblia, pode morar dentro de uma igreja. É o pior ser humano da face do planeta Terra. E Jesus não aceita isso. Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14. Preste atenção, hein? Olha o que Jesus disse aqui. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Olha o problema, acabei de falar. Por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, por mais que uma pessoa obedeça a palavra e tenha aliança com Deus, não despreze ninguém, não se exalte, não ache que você é melhor que os demais, porque se fizer isso, já era. Tudo aquilo que você fez é uma religião, não valeu para nada, Deus não leva em conta. Então olha o que diz. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, um outro publicano. Então vamos trazer para os dias de hoje. Suponhamos que tem uma igreja, um templo, e 2 pessoas vão lá para orar. Vamos trazer para os dias de hoje, para nós entendermos. Jesus usou fariseu e o publicano, que eram pessoas que viviam na sua época ali. Vamos trazer para os dias de hoje. O fariseu é um crente, aquele crente que dizima, que oferta, que jejua, que ora, que lê a Bíblia, que participa das reuniões, que é aquele cara fervoroso. E o publicano, vamos colocar aqui que é uma pessoa, olha, não dizima, não oferta, não tem ânimo para ler a Bíblia. Olha, ele vive se embriagando, ele vive se drogando, ele se prostitui, ele adultera, ele não consegue sair fora dos pecados, das coisas erradas. Imagina uma pessoa totalmente desviada dos caminhos de Deus e um crente de carteirinha, aquele que pica o cartão, aquele que levanta todo dia, que jejua, que ora, dizima e oferta. Imagine 2 pessoas dessa num templo para falar com Deus. Imagina. Aos olhos humanos, você olha e diz, já sei quem é de Deus, já sei quem Deus vai ouvir. É claro que é o crente, mas nem sempre é assim, hein? Preste atenção no que diz. O fariseu posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como a este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha o fariseu, olha o crente falando aí. Olha o crente. O publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, envergonhado diante de Deus, porque ele estava no erro, ele sabia. Mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício de mim, pecador. Então, aos olhos humanos, você imagina o quê? Que Deus vai ouvir o crente, que Deus vai abençoar o crente, e aquele que está fazendo tudo errado, Deus vai punir ele, Deus não vai nem ouvir. Mas olha o que Jesus disse. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Quem? O pecador, que estava fazendo tudo errado. E não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, olha aí o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse. Trazendo para os dias de hoje, você pega a figura de um crente, de um evangélico, de um cristão, que é um dizimista, que é um ofertante, que jejua, que ora, que lê a palavra, que prega a palavra, que fala de Jesus para as pessoas, uma pessoa que é ativa no cristianismo. E você pega uma pessoa que não dizima, não oferta, não jejua, não ora, não lê Bíblia,
ela se embriaga, ela usa entorpecente, ela adultera, ela conta mentira, ela faz tudo ao contrário. Você imagina, se aquele crente que faz tudo certo olhar para aquela pessoa que faz tudo errado, não precisa nem falar, se em pensamento ele julgar aquela pessoa e dizer, nossa, olha, está totalmente desviado, olha, está fazendo tudo errado, esse rapaz nem dizima o que ganha, olha a oferta que ele faz, nem a oferta ele faz, olha, esse aí nem lê Bíblia, nem entende Bíblia, olha, vive na prática da prostituição, ela está adulterando. Só do crente pensar assim de uma outra pessoa, meu amigo, já era para ele. Só dele pensar. Entenderam a gravidade da situação? Ah, mas tudo aquilo que ele fez, Deus não leva em conta. Deus não leva em conta. Ah, mas e tudo que ele fez, jejuando, orando, pregando e falando de Jesus, Deus não leva em conta. Não se esqueça o que Jesus disse, que no dia do julgamento, preste atenção, hein? No dia do julgamento, muitos vão chegar diante dele e vão dizer, ó Jesus, em seu nome nós expulsamos demônios, em seu nome fizemos muitas maravilhas, em seu nome fizemos prodígios. Vamos trazer para o dia de hoje, ó Jesus, em seu nome eu dei a ordem, o paralítico andou, em seu nome eu dei a ordem, o mudo falou, em seu nome eu dei a ordem, o defunto ressuscitou, em seu nome eu dava a ordem, os demônios saíam, os demônios caíam de joelho. Olha Jesus, eu preguei a sua palavra, eu ganhei almas, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus vai dizer, muito bem. Jesus não desmente. A palavra não diz que ele vai desmentir que as pessoas são mentirosas. Realmente as pessoas fizeram isso, mas usando o nome dele. Mas tem o porém. Jesus vai dizer para a maioria, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Em verdade eu vos digo, eu nunca vos conheci, eu nunca conheci vocês, eu não sei quem é vocês. Vocês usaram o meu nome lá na terra, aconteceu milagre, aconteceu prodígios, a vitória chegou porque o meu nome foi usado. Mas eu não conheço vocês, eu não sei quem vocês são malditos, malditos. A maioria dos crentes, preste atenção, quem é que usa o nome de Jesus para o demônio sair? É crente. Quem é que usa o nome de Jesus para o mudo falar, para o defunto ressuscitar, para a doença sair? É crente. Quem é que usa o nome de Jesus para fazer prodígios aqui nessa terra? É crente. E Jesus vai chamar de maldito. Então, há muitos crentes usando o nome de Jesus, milagres estão acontecendo, maravilhas e prodígios, e Jesus chama essas pessoas de malditos. Não de benditos, de malditos, e vão perder a salvação da alma. Então, meu amigo, não se apegue em sinais, em maravilhas, em prodígios. Você tem que ver se realmente a vida da pessoa está no altar do Deus vivo, se realmente ela tem aliança com Deus. E como você vê isso? Pelos frutos. É pelos frutos que se conhece se a árvore é boa ou se a árvore é má. Tem pessoas que ficam aí pulando de um galho em galho porque ela quer ver revelação, ela quer ver sinais, ela quer ver maravilha, ela quer ver cura. E muitas curas são falsas. E mesmo quando Deus manifesta o poder dele numa cura, não significa que a pessoa que ministrou é dele. O demônio pode ajoelhar, o demônio pode plantar bananeira quando uma ordem é dada. Aí você diz, mas por que tudo isso acontece se a pessoa não é de Deus? Porque a palavra diz, todo o poder que existe no céu e na terra foi dado a Jesus Cristo. E sobre este nome toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Então preste atenção numa coisa. Todo o poder que há no céu e na terra foi dado para Jesus. Quando o nome de Jesus é usado, o milagre acontece. O demônio tem que cair de joelho mesmo. Porque está escrito. Não significa que quem está usando tem aliança com ele. Isso não significa. É mais ou menos assim, para você entender. Vamos usar um exemplo bem forte. Imagine uma metralhadora.
dessas que a gente vê em filme. Se você pegar uma pessoa, um soldado do exército, treinado, que sabe usar o armamento, ele apontar numa parede e puxar o gatilho e segurar, ela vai disparar um monte de tiro. Aí você diz, nossa, disparou um monte de tiro porque ele é um soldado do exército, ele é treinado. Se você pegar uma pessoa que nunca usou um armamento, der a metralhadora na mão dela e falar, puxa o gatilho e segura e mira na parede. Se ela puxar e obedecer e mirar na parede, vai sair um monte de tiro. Mas aquela pessoa não tem treinamento, ela não é um soldado, ela não é ninguém. Mas ela aprendeu que se puxar o gatilho e segurar, a bala sai. Então entenda, não é porque uma pessoa usa o nome de Jesus e o milagre acontece, os demônios se sujeitam, que significa que ela é de Deus. Porque o próprio Jesus disse que muitos vão chegar diante dele. Não disse que são poucos, são muitos. Vão chegar e vão dizer, olha, eu usei o seu nome, o demônio obedeceu, a doença saiu, aconteceu um milagre. Você vai dizer, ah é? Mas tem um porém, eu não conheço vocês são malditos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Imagina o que vai passar nessas pessoas, na mente delas nesse dia. Saber que tudo que elas fizeram foi em vão. Porque são pessoas malditas, porque são crentes malditos, crentes ambiciosos. Imagina. Então, meu amigo e minha amiga, a palavra do Senhor Deus nos mostra claramente que nós não devemos nos exaltar, não devemos achar que somos melhores do que o da direita, do que o da esquerda, que está à frente, que está atrás, está acima, está abaixo. Jesus ensinou isso através de muitas parábolas, de muitas formas. A pessoa, ela tem que ter uma aliança com Deus, servir a Deus e ser humilde diante das situações, diante do próximo. Ser uma pessoa humilde. E se for para se comparar com alguém, será que estou num nível bom? Temos que nos comparar com quem? Com o Mestre Jesus. Aí eu quero ver chegar naquele nível. Aí eu quero ver. Então esse é o desafio. Se comparar com Jesus. Não se comparar com as pessoas para achar que é melhor do que o próximo. Esta é a palavra do Senhor Deus.